todos, muito boa tarde. Bem-vindos ao webinar RN21. O meu nome é Joana Vieira, sou investigadora no Colab Forestwise, o laboratório colaborativo para a gestão integrada da floresta e do fogo, e em nome do Colab quero dar-vos as boas-vindas ao 6º webinar RN21. Estes webinars são organizados no âmbito do projeto integrado RN21, Inovação na fileira da resina natural para o reforço da bioeconomia nacional, e têm como objetivo apresentar o setor da resina natural e também alguns dos resultados que vamos alcançando no projeto integrado. Estes webinars são trimestrais, portanto, a cada 3 meses organizamos um novo webinar. Este webinar é o 6º. Portanto, convido-vos, se não tiveram ainda a oportunidade de assistir aos webinars anteriores, para assistirem às gravações que estão disponíveis no nosso canal de YouTube. O webinar de hoje tem como título A Neutralidade Carbónica, Desafios e Oportunidades no Setor da Resina Natural, e para falar sobre este assunto tão interessante, convidamos 2 dos parceiros do projeto integrado, a doutora Zenaida Mourão e o doutor Firmino Rocha. Portanto, passo agora a apresentar os nossos convidados. A doutora Zenaida Mourão é investigadora sénior em Sistemas Sustentáveis de Energia no Centro de Energia do INESC-TEC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. É doutorada em Química e tem um mestrado em Executivo em Sistemas Sustentáveis de Energia. Antes de ingressar no INESC-TEC, trabalhou como diretora da Unidade de Energia no INEGI, o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, onde geriu uma equipa de investigadores. Foi também investigadora associada no Departamento de Engenharia da Universidade de Cambridge e investigadora visitante no Laboratório Nacional Lawrence Berkeley. O nosso segundo orador é o Dr. Firmino Rocha, que é presidente do Conselho de Administração da Chemi Pine Rosins Portugal, uma empresa de segunda transformação de resina natural. É licenciado em Gestão de Empresas e possui uma pós-graduação em Gestão e Risco Financeiro. Complementou a sua formação com especializações em instituições como a London Business School, a Universidade Católica Portuguesa e o INSEAD. A sua formação abrange áreas como a gestão financeira, a contabilidade internacional, estratégia de marketing, estratégia de investigação e desenvolvimento e estratégia competitiva. Portanto, lembro que vamos ter uma primeira parte neste nosso webinar, onde vamos ter as apresentações dos nossos 2 convidados, e a seguir a estas apresentações teremos um momento de partilha e discussão. Para isso, eu convido-vos a irem colocando as vossas questões aqui em cima no separador PIR ou Q&A, e deixem as vossas perguntas por escrito, que nós depois no final das apresentações iremos então colocá-las às nossas apresentações. Assim, agradeço terem aceito o convite aos nossos convidados e passo então a palavra à Zenaida. Muito obrigada, Joana, e muito obrigada por estarem aqui hoje. Eu vou se calhar já mudar o slide, a ver se isto muda. Estão a ver o slide, não estão? Mudou também do vosso lado, pronto, perfeito. Como a Joana tinha dito, portanto, nós estamos aqui envolvidos neste projeto, portanto, o INESC-TEC está a liderar uma das medidas do projeto, que está relacionada com a parte da transição mais renováveis e uso eficiente da água e energia na indústria da resina natural. E eu trago-vos hoje aqui alguns dos resultados das análises da investigação que fomos fazendo ao longo destes últimos mais ou menos 2 anos. E a ideia é partilhar, portanto, o ponto onde estamos neste momento, alguns dos resultados interessantes, e também, portanto, depois fazer um breve resumo daquilo que são os próximos passos. Portanto, já fui dizendo mais ou menos isto, portanto, vou só fazer um breve resumo daquilo que serão os objetivos desta medida, depois fazer um enquadramento na política de energia e clima, que é o que nos traz ao fim e ao cabo aqui hoje, e esta discussão sobre a transição energética, especificamente, que são os objetivos para 2030 e para 2050, que terão, obviamente, impacto também na indústria da resina. Depois vou falar um bocadinho daquilo que são os resultados que nós obtivemos a nível da caracterização do consumo de energia e emissão de
gases com efeito de estufa atuais e aquilo que são também as medidas e oportunidades de melhoria que fomos identificando e depois no final, como já tinha dito de uma forma muito breve, aquilo que são os próximos passos. Antes de começar, queria só mencionar que aqui temos uma equipa para este trabalho composta por investigadores do INESC-TEC e do INEGI, e muito do trabalho que vocês vão ver aqui hoje foi fruto de uma caracterização bastante detalhada que foi feita pelo INEGI junto das empresas, especialmente depois o Francisco Lázaro, que teve todo o trabalho da comunicação com as empresas, de recolha dos dados e depois também do seu processamento, e muito do trabalho que vem aqui hoje portanto, é resultado do trabalho árduo do Francisco. A medida tem, de modo geral, estes 4 objetivos, portanto, como eu estava a dizer, já fui adiantando isto, portanto, a ideia aqui era conseguimos ter uma caracterização do uso da energia e da água no setor das resinas em Portugal, portanto, mas olhando para o setor como um todo. Claro que nós temos alguma informação, e a informação que nós vamos mostrar aqui hoje até é a nível da empresa, mas o que nós queríamos era ter uma visão também global do setor. Depois, o segundo ponto aqui, o segundo objetivo era precisamente esse, fazer uma caracterização detalhada das empresas, ao nível das empresas do setor, portanto, tendo algumas empresas representativas, que incluem empresas que estão no primeiro, portanto, empresas de primeira transformação, empresas de segunda transformação, e temos também algumas de primeira e segunda transformação, e para se atingir estes objetivos foram então feitas, não são de modo estrito auditorias, mas uma caracterização muito, muito aprofundada, muito semelhante àquilo que faríamos numa auditoria, com visitas locais, com caracterização dos processos, caracterização do uso da energia e também depois com a identificação das principais medidas de melhoria de eficiência a nível das empresas, que depois foram agregadas para podermos ter aquilo que são alguns efeitos, alguns exemplos do que podem ser os efeitos dessas medidas se aplicarmos às várias, portanto, às empresas como um todo. E por fim, o que nós queríamos também, que é esta fase em que agora estamos, que é a identificação das medidas de descarbonização, portanto o que temos já é portanto já temos um conjunto de medidas de melhoria da eficiência, também já temos um conjunto de medidas de descarbonização, pelo menos descarbonização parcial. E a ideia é juntarmos agora esta informação toda nos próximos meses, então num modelo que nos dê uma caracterização do setor como um todo. Só partindo daquilo que é o contexto, como eu tinha dito, porque o que estamos aqui a fazer hoje é justificado, e o próprio financiamento do PRR está muito ligado à transição energética, principalmente no setor da indústria, e portanto temos objetivos bastante ambiciosos, quer para 2030, onde já temos uma redução de 55% a nível dos gases com efeito de estufa face ao ano de 2005, e muito mais ainda no roteiro de neutralidade carbónica para 2050, onde temos uma redução de 90% das emissões de gases com efeito de estufa face ao ano de 2005. Dado que 2030 é daqui a 5 anos e 2050 é daqui a 25 anos, grosso modo, portanto são realmente metas que vão ter como consequência uma profunda alteração a nível do tecido de produção industrial e a nível do que são os equipamentos e que são os processos que usamos atualmente, e de uma forma bastante agregada, tanto o PNEC como portanto, o Plano Nacional de Energia e Clima e o roteiro de neutralidade carbónica focam-se muito nestes 4 eixos, que são a melhoria da eficiência energética, descarbonização da eletricidade, o uso de renováveis nos setores finais. O que é que isto significa? Significa, por exemplo, a integração de gases renováveis na indústria, isso é um dos exemplos. Por exemplo, pode ser substituição de gás natural por biomassa ou substituição por gases renováveis, e a eletrificação do consumo, isto uma medida que é muito aliada portanto, à própria descarbonização da eletricidade. A partir do momento em que temos um vetor com emissões zero, a ideia então é eletrificar o máximo que for possível. Só para vos dar uma ideia daquilo que está no roteiro de neutralidade carbónica, ou que está por trás daquelas previsões,
A indústria, portanto, da refina natural parte da transformação está incluída na indústria transformadora, e especificamente no CAI da indústria transformadora química, e para este subsetor da indústria transformadora, os objetivos de redução dos gases com efeito de estufa são 100% em 2050 face a 2015, ou seja, uma completa eliminação das emissões, e tem uma taxa de eletrificação também muito elevada, 89%. Porquê é que eu menciono isto aqui? Vocês podem ver aqui a alteração, portanto, daquilo que é a composição a nível do uso total de energia, e isto é importante para aquilo que eu vos vou mostrar já a seguir, e também é importante mencionar aqui que já temos alterações bastante acentuadas já em 2030. Ok, eu já falei nisto, portanto vou se calhar saltar este slide para vos apresentar portanto, os resultados, mas o que nós fizemos foi basicamente então uma caracterização a nível de empresas, portanto do setor, que representassem de alguma forma aquilo que é o uso de energias e emissões do setor como um todo, sobre essa identificação inicial que foi feita através então dessas visitas, essa caracterização detalhada com as empresas, foi feita portanto, essa caracterização inicial e uma identificação daquilo que eram medidas de eficiência energética e também de descarbonização que podíamos aplicar, e foi quantificado o seu impacto, e por fim foram agregados os resultados para termos de alguma forma um ponto de partida para aquilo que podem ser os resultados também para as outras empresas do setor. Isto são, portanto, os primeiros resultados que temos aqui têm a ver com a parte da criação de consumo e das emissões. O que podem ver nos gráficos da esquerda portanto, a distribuição daquilo que é o consumo de gás natural e eletricidade, são os dois grandes vetores consumidos na indústria, quer na primeira transformação, na segunda transformação, e quer naquelas empresas que têm portanto, as duas transformações, a primeira e a segunda. E o que vocês podem ver aqui é, de um modo geral, quase 80% do consumo é gás natural e apenas 20% em eletricidade. Se vocês contrapuserem isto com aqueles gráficos que eu vos mostrei daquilo que são os objetivos para 2050, vem o longo caminho que este setor tem para percorrer, porque na realidade se vamos ter quase uma total eletrificação do setor de transformação química, vocês conseguem perceber aqui que isto tem quase ser invertido, ou seja, um dos caminhos seria precisamente quase a inversão total destes gráficos que aqui temos, tendo quase 80% de eletricidade e apenas uma porção muito pequenina, que já não será gás natural, terá que ser necessariamente o vetor descarbonizado, porque é isso também que vemos com os objetivos de descarbonização de 100%, ou da neutralidade carbónica a 100%. E depois temos também aqui à direita, desculpem, eu vou só minimizar isto, não sei se consigo, parece que não, aí não, se calhar não vos aparece, mas eu tenho aqui o coisinho do Teams a sobrepor-se com as emissões, e nas emissões o que nós vemos é também que aquilo que o principal, portanto, contributo para as emissões quer das empresas de primeira, de segunda ou de primeira e segunda transformação, é realmente a grande fatia do consumo do gás natural, que contribui com, grosso modo, 90% das emissões das empresas do setor. Isto é, quer seja a primeira, quer seja a segunda, quer seja a primeira e a segunda. Portanto, há aqui alguma variação. A segunda transformação é sempre um bocadinho mais eletrificada, portanto, tem um bocadinho menos de emissões, portanto, a cota parte do gás natural é ligeiramente mais pequenina, mas de qualquer forma o que vemos aqui é ainda um setor muito dependente dos combustíveis fósseis, nomeadamente do gás natural. E para percebermos um bocadinho o que é que podemos fazer, primeiro temos que olhar para aquilo que são os processos dentro portanto, quer dentro da primeira transformação, quer dentro da segunda transformação, e a forma como a energia é usada nestes diferentes processos. Portanto, o que nós podemos ver aqui é que o gás natural na primeira transformação é essencialmente usado na caldeira de vapor, e podemos ver depois dentro da caldeira de vapor quais são aquilo que são os contributos para os diferentes tipos de processos na cadeia de produção, e aqui é essencialmente o maior uso do gás natural, é depois diretamente para os sistemas de filtragem, são aqueles que têm maior uso de energia. É seguido pela destilação, mas temos também aqui uma grande parte que é perdas, e portanto depois muitas das medidas também focam-se em melhorar ou a eficiência no uso do gás natural, ou muitas vezes a redução das perdas, ou até a recuperação parte do calor e reintrodução no sistema.
No caso da segunda transformação, o gás natural é usado quer a nível da caldeira de vapor, quer a nível da caldeira de termofluido, e vemos que até que a maior parte do uso de energia no caso da segunda transformação tem a ver com o uso da energia no próprio reator, sendo, portanto, podendo ter depois várias medidas que têm como principal objetivo até também a melhoria do uso de energia dentro do próprio reator, ou então a melhoria da conversão de energia nas duas caldeiras, ou ainda indo mais um passo atrás, a substituição do vetor portanto, que é usado, em vez de usarmos gás natural, usarmos gases renováveis ou substituirmos aquilo que também que são as tecnologias de geração de vapor, por exemplo. Fazendo uma comparação a nível daquilo que é a intensidade energética, portanto, quando olhamos para a quantidade de energia que é usada para produzir cada tonelada de produto, o que nós temos aqui é uma comparação entre o consumo de energia primária, que é o que vocês veem no eixo dos Y, e a produção no eixo do X, e vemos que há aqui portanto, e o que temos é várias empresas, portanto, colocadas aqui neste gráfico, portanto, aqui neste lado temos, desculpem, quanto mais para a direita estivermos, e quanto mais para cima estivermos, significa que temos uma produção elevada, mas também temos um consumo de energia elevado. Aqui nesta, por exemplo, na B, significa que temos uma produção baixa, mas temos um consumo de energia primária muito elevado. Portanto, este aqui, o B, tem um consumo de energia por tonelada produzida bastante elevado. Portanto, aquilo que nós temos é essencialmente uma taxa de correlação entre o consumo de energia primária e a produção. O que nós queremos é encontrar, portanto, nos casos em que temos uma taxa de correlação inferior a 1, neste caso temos uma taxa de correlação muito inferior a 1, significa que em princípio teremos um elevado potencial de melhoria no setor, e é o que se verifica aqui no setor das resinas, fazendo uma ressalva, no entanto, que temos aqui uma mistura de vários tipos de empresas, e já vimos, portanto, os processos são diferentes, e portanto, poderemos ter aqui um potencial de melhoria ligeiramente inferior, porque temos aqui processos, estamos a comparar processos que não são exatamente iguais. Outro resultado também que já tivemos desta primeira análise, portanto, tem a ver com esta representação em termos de intensidade, consumo específico, intensidade versus intensidade energética, e, portanto, grosso modo, o que nós queremos é posicionarmos aqui neste quadrante inferior esquerdo, porque é neste quadrante onde nós temos um consumo, ou seja, onde consumimos pouca energia para produzir cada tonelada, e também, portanto, pagamos pouco, ou seja, os nossos custos são mais baixos em relação portanto, a cada unidade de energia que nós usamos. E o que nós queremos estar é basicamente aqui neste quadrante, o que tem tipicamente, portanto, está tipicamente associado a processos mais eficientes ou mais descarbonizados. Portanto, e como veem, nós não queremos estar é neste quadrante aqui superior, portanto, nesse quadrante superior temos um consumo específico elevado, ou seja, e que nós já tínhamos visto que era o caso da empresa B, portanto precisamos de muita energia para produzir cada unidade portanto, cada unidade de produto, mas também ao mesmo tempo precisamos de muita energia para gerar cada euro de valor acrescentado bruto, e portanto é aqui como eu estava a dizer, é este quadrante que nós queremos evitar, e tipicamente com melhoria da eficiência dos processos, o que acaba por acontecer é que vamos nos movimentando para aqui, portanto, para a esquerda, e tipicamente também para baixo. Ok. O tipo de medidas que portanto, que foram testadas estão, de um modo geral, integradas ou agregadas nestes 6 conjuntos que aqui mostro, portanto, tendo a ver com medidas de isolamento térmico, recuperação de calor, portanto, isto basicamente o que faz é, por um lado, reduzem aquelas perdas, portanto, aqueles fluxos de energia que nós tínhamos visto que eram para as perdas, e por outro lado, também permitem termos uma melhor utilização da energia que entra portanto, digamos, naquilo que é os equipamentos e as estruturas de distribuição depois dentro
dentro da empresa ou dentro da fábrica. Temos também a parte da integração de energias renováveis, portanto aqui quer a parte de implementação de solar fotovoltaico direto, solar térmico, substituição por biomassa para os processos térmicos ou a integração de gases renováveis. Também temos a parte de retrofitting de equipamentos e ou processos, portanto aqui pode ser mesmo diretamente a substituição, por exemplo, de um equipamento. A parte da eletrificação, que já tínhamos falado neste setor especificamente, temos a integração, por exemplo, de bombas de calor, ou até, portanto, pode-se também pensar em caldeiras elétricas que substituem diretamente as caldeiras a gás natural. E, por fim, também a valorização de subprodutos, especialmente quando consideramos que portanto, que os próprios subprodutos podem ser usados, ou por exemplo, para produzir biogás, e depois esse próprio biogás pode ser integrado portanto, pode substituir parte do gás natural que está em uso. E por fim, só aqui para terem uma ideia do tipo de poupanças que nós tivemos das medidas por tipologia, portanto são aquelas 6 tipos de medidas, e como podem ver aqui o maior potencial de redução das emissões com gases de efeito de estufa vem da integração de energias renováveis. Eu já mencionei, portanto solar térmico, biomassa, gases renováveis, embora em termos de consumo energético não é a que tem maior potencial, no entanto a que tem maior potencial a nível de redução do consumo energético e, portanto, de termos maior eficiência é a recuperação do calor. Só chamar a atenção aqui, e depois seguida de eletrificação, chamar a atenção aqui que, portanto, o que nós estamos a falar é uma substituição ao estado em que temos as coisas hoje, ou seja, por exemplo, a nossa eletricidade não está totalmente descarbonizada, o que tem, obviamente, um impacto naquilo que pode ser, digamos, o impacto de redução das emissões dos gases com efeito de estufa. E claro que, à medida que formos implementando políticas energéticas de transição do mix energético e de descarbonização da eletricidade, há aqui algumas medidas que depois acabam por ter um impacto maior. E só para vos mostrar aqui que também foi feita uma análise, e portanto, depois estará tudo disponível para consulta portanto, no documento da medida. E, portanto, aqui só para verem também algumas das análises que foram feitas a nível da integração de gases renováveis, onde foi analisado o potencial de diferentes tipos de mixes de gases com gás natural. Portanto, temos aqui a mistura de biometano, gás natural e hidrogênio, sempre assumindo que, portanto, o que vamos ter é um blending destes gases todos que depois chegam à indústria e de facto permitem uma redução daquilo que são as emissões, assumindo basicamente que não tem que se fazer uma grande alteração aos equipamentos já existentes. Se virmos aqui este cenário 4, que tem uma mistura de 50% de biometano, 30% de gás natural e 20% de hidrogênio, portanto assumindo que 20% de hidrogênio é o máximo que conseguimos ter misturado portanto, como blending, sem termos que fazer alterações ou grandes alterações significativas aos sistemas, podemos ver que isto implica uma redução de 62%, portanto uma redução de 62% nas emissões, o que teria um impacto muito grande, como nós vimos, porque grande parte do consumo atual é para processos térmicos e grande parte do consumo atual usa, portanto, gás natural. Por fim, só para falar naquilo que são os próximos passos, portanto, estamos neste momento a desenvolver um modelo para o setor como um todo, parcialmente com base nas necessidades e parcialmente com base nos dados estatísticos, para depois fazermos um mapeamento de energias, processos e tecnologias e fazermos umas trajetórias de transição, considerando, portanto, o impacto destas medidas todas combinadas, aquelas que foram apresentadas agora e medidas adicionais, e considerando também aquilo que são as políticas energéticas para 2030 e 2050, e podermos comparar os custos totais destas diferentes trajetórias de transição. E pronto, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Zenaida. Passamos então agora a palavra para o Dr. Firmino. Faz favor também de partilhar a sua apresentação. Um bocadinho diferente, mas que está intimamente ligado e é profundamente complementar, que está relacionado com a pegada de carbono e a resina de pinheiro, que efetivamente é a base da nossa atividade, tanto da chamada primeira transformação como segunda transformação e da terceira. Portanto, a resina de pinos
efetivamente tem, relativamente à pegada de carbono, algumas surpresas essas que são de veras positivas para o setor e que, de alguma forma, também vêm complementar algumas das exigências da redução de gases de efeito de estufa, nomeadamente, tal como a minha colega apresentou. Portanto, a resina de pinos, e relativamente à sua pegada de carbono, tem uma emissão relativamente às emissões de gases de efeito de estufa, portanto, são uma matéria-prima e que são uma matéria-prima com emissões de CO2 muito balanceadas e equilibradas, como já vamos ver mais para a frente. E o que é que isso significa, a neutralidade carbónica? Portanto, a neutralidade carbónica não é nada mais do que qualquer atividade que na sua ação tenha consumo e emissões de dióxido de carbono e que de alguma forma as possa eliminar ou ter ações que venham a equilibrar essa libertação de carbono com ações de sequestro ou captura de dióxido de carbono. Portanto, neste caso, a neutralidade carbónica significa que os gases emitidos são iguais à quantidade de gases que são removidos, portanto, da atmosfera, com impacto líquido nulo, portanto, no ambiente, e esse ambiente, efetivamente, também o impacto que tem sobre o clima. Como é que se pode alcançar esse equilíbrio? O equilíbrio pode-se alcançar basicamente através de 3 pilares: através da redução de emissões, através do sequestro, captura de carbono e compensação de emissões. Portanto, basicamente, estes são os 3 mecanismos que temos para alcançar o equilíbrio. E como é que a resina é importante, efetivamente, neste equilíbrio? Porque a resina tem uma componente muito forte num dos 3 pilares. A resina, as árvores que dão origem à resina sequestram carbono na sua gênese, quando do seu crescimento, quando da produção de resina. Os produtos derivados da resina e dos seus produtos são matérias-primas muitas vezes substitutas de produtos de origem fóssil e porque promove a manutenção também de florestas dedicadas à produção de resina. Ou seja, no fim, as florestas de pinho e o nosso setor de atividade promove a neutralidade carbónica porque permite que as florestas atuam como pilar de retenção de carbono e como fonte de matéria-prima que pode substituir também matérias-primas de origem fóssil. Venho-vos aqui apresentar também em relação à resina, efetivamente, aquilo que ela representa e o valor que ela pode representar relativamente ao sequestro de carbono e à sua pegada carbónica, qual é que é a sua mais-valia e o seu potencial. Para esses cálculos que eu vou apresentar, temos que estabelecer aqui algumas balizas que nos permitam ignorar algumas variáveis para que o entendimento inicial possa ser mais fácil e um dia, caso venha a ter essa oportunidade, poderemos abordar com mais profundidade e fazer um cálculo mais profundo, mesmo peer-to-peer, desde a resina até um produto final ou até à entrega a um cliente. Mas neste caso vamos tentar partir do pressuposto que a resina e a sua extração não têm emissões significativas e, portanto, vamos considerar que a resina, a produção de resina e a sua extração, vamos considerar que ela tem uma emissão de carbono zero, para que nós possamos só atribuir o valor da resina e fazer os cálculos iniciais. Portanto, o objetivo é apresentar, no final desta apresentação, o valor
de carbono capturado por quilograma de resina produzida e das suas duas principais matérias, que é a colofonia e a terbentina. Estipula-se, portanto, que em termos, isto é um dado, que durante o crescimento de uma árvore, a árvore fixa carbono da atmosfera e produz resina. Estima-se que a resina contenha cerca de 70 a 80% de carbono em massa, aproximadamente. Já vamos verificar mais tarde. A produção de resina é composta principalmente por ácidos resínicos e terpenos. Isto porque vamos a seguir dividir em colofonia e terbentina os cálculos também. E quantificar a resina, a quantidade total de resina extraída por árvore ano e calcular a taxa de captura líquida de carbono que será reemitida durante o processo de síntese e uso da resina. O processo de cálculo, vamos utilizar um processo simples, em que o carbono capturado vai ser igual ao carbono fixado menos o carbono emitido, onde, neste caso, o carbono fixado é igual ao carbono que é fixado pela árvore a quando o seu crescimento e incluído na resina que é extraída. O carbono emitido é o carbono libertado durante a síntese e o uso final da resina. Para simplificar, vamos considerar que o uso final da resina fixa 100% do carbono em aplicações de longo prazo. Isto para não estarmos a descontar, portanto, na taxa de fixação de carbono e em massa os valores de CO2 libertados em aplicações cuja fixação é parcial. Ora, tendo em atenção que a resina pura contém cerca de 80% de colofone e 20% de terbentina, sabendo que a fórmula geral da colofone, que é um conjunto de ácidos resínicos e que os seus principais ácidos resínicos têm todos o mesmo peso molecular e uma fórmula geral equivalente, partindo do pressuposto também que a terbentina e os seus compostos se comportam da mesma forma, obtendo uma fórmula também geral equivalente, nós podemos, desta forma, verificar que a proporção de carbono dos compostos principais existentes na resina são compostos efetivamente por a quantidade de carbono do peso, ou seja, nós conseguiremos verificar que a decomposição e o cálculo do peso da massa molecular da colofonia e da terbentina são exatamente 302 gramas por mol e 136 gramas. Isso corresponde, portanto, a um peso por quilograma de colofonia e de terbentina, respectivamente, de 794 gramas e 882 gramas. Se partimos do pressuposto do critério inicial de que 1 kg de resina composto por 80% de colofonia e 20% de terbentina, facilmente chegamos, através destas proporções, a um cálculo ponderado e chegamos à conclusão de que 1 kg de resina tem 813 gramas de carbono, ou seja, é composta por 81,32% de carbono. Portanto, aqui temos um resumo do carbono fixado existente num quilograma de resina pura, num quilograma de resina de colofonia e num quilograma de terbentina. Respectivamente, 813 gramas, 794 e 888 gramas. Portanto, desta forma, a pegada de carbono associada à resina natural, à colofonia e à terbentina, partindo do pressuposto que a resinagem, a atividade de extração, que o carbono fixado na resina e em cada um destes dois componentes se mantém em produtos finais com longo ciclo de vida,
significa que não existe, portanto, libertação de CO2 destas aplicações e destes produtos durante períodos largos de tempo. Baseado neste pressuposto, a pegada de carbono para estes produtos vai obedecer também a um cálculo que resulta de um multiplicador que resulta efetivamente da proporção da massa de carbono existente, portanto, na massa do CO2. Neste caso, este multiplicador calculado desta forma, que é o peso molecular do CO2 e o peso molecular do carbono, a razão entre os dois é de 3,67, o que significa que a massa de CO2 emitida por qualquer produto ou qualquer substância terá que ser calculada pela massa de carbono existente na substância, multiplicada efetivamente por este multiplicador. Neste caso, podemos verificar que o cálculo da pegada de carbono, desta forma simplificada, para 1 kg de resina, para 1 kg de colofone ou para 1 kg de terbentina, corresponde exatamente a 2.983 kg por tonelada por quilo de resina, 2,9 kg, perdão, por quilo de resina, 2,917 por quilo de colofone e 3,2 kg por 1 kg de terbentina. Portanto, nós podemos ver aqui, de uma forma geral muito simplificada, que 1 kg de resina significa que a sua síntese consumiu e capturou 2,98 kg de CO2. Portanto, isto significa excelentes notícias para a nossa atividade e para a sustentabilidade, portanto, da nossa indústria. Volto aqui a fazer o resumo da pegada líquida de CO2 em peso para cada quilo de resina natural, colofone e terbentina, 813,2 gramas para a resina natural, 794,7 gramas para a colofone e 882,4 gramas para a terbentina. O impacto, aqui começam as boas notícias, portanto, o impacto do sequestro de carbono em produtos de longa duração tem um benefício climático evidente, porque ao evitar as emissões de CO2, a resina natural e os seus derivados atuam como reservatórios de carbono. Portanto, são efetivamente pilares que contribuem ativamente, portanto, para a redução dos gases de efeito de estufa. Considerando que o ciclo de vida dos produtos, utilizando a terbentina e a colofone, são ciclos longos, só poderemos considerar a libertação deles a quando forem incinerados ou armazenados, portanto, em aterros ou outro sistema de eliminação. Portanto, se forem incinerados, por exemplo, existe uma libertação total do carbono que foi fixado e se forem armazenados em aterros, portanto, o carbono permanecerá fixado por definição. Portanto, neste caso, a pegada líquida de carbono é reduzida. Os produtos da resina podem ser considerados como materiais de carbono neutro ou negativo, dependendo efetivamente do ciclo de vida de cada um dos produtos onde é aplicado o consumo das matérias-primas que temos vindo a referir. O carbono presente nos produtos derivados de resina, colofone e terbentina, se for inteiramente fixado em produtos de longa duração, portanto, como já foi referido, não haverá emissões líquidas de CO2, e isto significa que os materiais podem atuar como uma solução de captação de carbono, contribuindo para uma redução da concentração de gases de efeito de estufa e, efetivamente, é uma demonstração de que a nossa atividade é uma atividade que, de uma forma ativa,
tem um contributo positivo para o clima e para o ambiente. Aqui, nesta parte, portanto, vamos aqui, basicamente, é a demonstração daquilo que temos vindo, o resumo daquilo que tenho vindo a dizer desde o início. Portanto, a massa, a pegada de carbono da resina e dos seus produtos, da sua cadeia de valor, é negativa até à produção da colofónia tribentina. Não vou apresentar aqui os cálculos para os produtos seguintes. Portanto, a resina natural tem 2,983 kg de carbono negativo por cada quilo de resina que foi produzida, e a colofónia 2,917 kg e a tribentina 3,239 kg. Portanto, podemos, de uma forma, concluímos que a resina e a colofónia tribentina são produtos que têm um processo de captura de carbono na ordem de 2,9 e 3,2 kg de CO2 por quilograma de produto, demonstrando mais uma vez que estas matérias-primas são cruciais para a indústria e para a neutralização das emissões. Efetivamente, é uma indústria e uma atividade que trabalha bem como agente mitigador das mudanças climáticas. Bem, termino com uma frase do Nelson Mandela, que faz referência, portanto, a tudo que parece impossível, tudo parece que é impossível até que seja feito. Este é um trabalho e uma obrigação, portanto, que todos temos de contribuir de alguma forma, e acredito que, convictamente, que a indústria dos pine chemicals tenha um efeito positivo e muito contributivo do ponto de vista positivo para a redução dos efeitos de estufa, e temos a oportunidade também para apresentar ao mercado, além da tecnicidade, portanto, dos nossos produtos, uma grande mais-valia, que é os nossos produtos são carbono negativo, que podem contribuir para o balanceamento da cadeia de produção dos produtos finais produzidos pelos nossos clientes. Agradeço a vossa atenção e estou disposto para responder às vossas questões. Muito obrigado. Muito obrigada, Firmino. Foram realmente duas apresentações muito interessantes, duas apresentações complementares. Eu convido agora a assistência a colocar questões, portanto, aqui no separador PIR ou QIA, convido-vos a deixarem as vossas perguntas por escrito. Para dar aqui um mote, eu começaria por fazer aqui uma questão ao Firmino, visto que foi aqui a última apresentação que nós ouvimos, para fazer aqui uma continuação daquilo que foi falado. Eu perguntava se já existem realmente empresas que procurem os derivados de colofónia e tribentina para a integração nos seus produtos, precisamente por esta característica e este carbono negativo, portanto, para melhorarem a pegada ecológica dos seus produtos. Boa tarde, Joana. Sim, efetivamente existem, e cada vez mais é um requisito que temos vindo a receber por parte de algumas empresas e alguns setores de atividade. Foi amplamente já difundido por alguns players do mercado este efeito dos derivados de colofónia e tribentina como agentes de distribuição de carbono negativo, e efetivamente tem sido tem tido uma procura exatamente elevada nesse sentido. Hoje, grande parte dos novos produtos que têm vindo a ser desenvolvidos por grandes produtores de adesivos e outras substâncias têm procurado a formulação e a aplicabilidade, portanto, deste tipo de produtos, exatamente desde a sua gênese, para que possam efetivamente oferecer ao mercado consumidor produtos finais já com uma pegada de carbono negativo também.
Sim, portanto, estes produtos acabam por ter duas vantagens, não é? Uma primeira, que é a integração do produto natural, e a segunda, que é um produto natural que tem esta pegada carbónica negativa. Exatamente, tem um efeito duplo. Basicamente tem um efeito duplo porque Exato. tem um efeito de captura de carbono e tem um efeito de substituição também de produtos de origem fóssil. Portanto, além da captura de carbono, pode eliminar também a utilização de produtos de origem fóssil. Muito obrigada, Firmino. Zenaida, relativamente a todas as medidas que apresentou, nomeadamente a transição para energias renováveis e aquelas medidas de recuperação de calor, portanto, a implementação destas medidas traz alguns custos para as empresas. A Zenaida pode nos apresentar, se tiver essa informação, obviamente, quanto tempo é que demora a termos então o retorno destes investimentos? Péssimo se desculpa, estava em mute. Sim, nós até temos naquele documento que eu estava a dizer que descreve, portanto, aquilo que são os resultados desta medida. Temos uma tabela com valores indicativos do que são o retorno ao investimento para os diferentes. Eu até posso mostrar aqui, se a Joana achar bem, ou posso dizer assim de uma forma geral para aquelas diferentes medidas, portanto, quais são tipicamente os períodos de retorno ao investimento. Estou só a ir buscar a tabela e até Sim. podemos ver, porque é interessante, que tipicamente, às vezes, costumamos ter a ideia que algumas das medidas são muito caras, mas Exatamente. na realidade, daquilo que são, nós vimos, portanto, que basicamente temos duas etapas onde consumimos muita energia, certo? Que é na parte Exato. de geração de vapor e na parte, portanto, das caldeiras de termofluidos. E, portanto, se nós virmos aqui nesta tabela, portanto, que está também partilhada no tal documento que descreve a medida, portanto, conseguimos ver que os PRIs são, em média, todos abaixo dos 4 anos, portanto, que é portanto, que é a medida que, na realidade, a substituição das caldeiras em si, portanto, é aquela que tem aqui um PRI maior. E aqui estamos a falar de uma substituição de caldeira de igual para igual, portanto, ou seja, não estamos a falar de uma substituição, estamos a falar de uma substituição de uma caldeira atual por uma mais eficiente. Mas, na realidade, se nós, para além disso, substituímos por uma caldeira que usa ou eletricidade ou usa algum tipo portanto, de vetor renovável, podemos não ter um retorno maior no sentido na eletrificação, tipicamente ganhamos sempre eficiência. Nos outros não, mas teremos certamente uma redução ainda maior na parte das emissões. E, portanto, Obrigada, só aqui para termos essa ideia que realmente temos retornos de investimento muito favoráveis. Sim, sim, são realmente muito favoráveis, são abaixo dos 4 anos, não é? E há algumas dessas alternativas que são abaixo do meio ano, e realmente isto é uma boa notícia, um bom sinal, um bom indicador para nós conseguirmos cumprir as tais metas tão ambiciosas para 2030 e 2050 para este setor. Sim, exatamente. Se calhar agora ainda não temos nenhuma pergunta do público, eu volto a chamar e a insistir para que nos coloquem questões. Portanto, temos aqui a oportunidade de falar com estes dois especialistas e sobre assuntos tão interessantes como esta transição carbónica e como também falar aqui da colofone e da pegada ecológica da colofone. Portanto, voltem a insistir para que coloquem as vossas questões. Enquanto não as colocam, eu vou fazer mais uma pergunta agora ao Firmino, que é a questão da certificação. Portanto, nós falamos aqui de que realmente a resina tem esta pegada carbónica negativa e é algo que para quem conheça este produto, que é realmente um produto natural, é bastante simples de perceber estas contas. Mas existe alguma certificação, alguma norma que já faça esta certificação realmente da resina enquanto produto de pegada negativa? Joana, existe sim, existem várias. A mais conhecida, portanto, é um processo de certificação sugerido pelas Nações Unidas. Claro que aquilo que foi apresentado é uma versão simplificada simplesmente só do valor da pegada de carbono, portanto, destas 3 substâncias, tal qual elas se encontram no ponto de extração, partindo do pressuposto que não existem consumos de dióxido de carbono durante as atividades de extração.
Para fazer esse cálculo e posteriormente ser certificado, portanto, existe uma metodologia, temos que calcular 3 scopes, o 1, 2 e 3, até à sua utilização final. Esses scopes se calculam numa primeira fase todos os cálculos de energia fóssil, depois calculam todos os cálculos de energia de auxiliares da sua extração até à sua produção em outras matérias-primas mais complexas. E depois temos o Scope 3, que vai também trabalhar toda a parte logística, desde a sua origem até ao consumo final e o seu ciclo de vida. Portanto, é um processo complicado, não quer dizer que seja complicado, mas é um processo que demora algum tempo a se conhecer para quem começa do início. No entanto, é um processo que está extraordinariamente bem definido, tem regras muito bem estabelecidas e os processos de certificação também são bem definidos. Portanto, e hoje já existem empresas produtoras de derivados de colofónia que oferecem, portanto, esses produtos com as pegadas de carbono certificadas. Isso era o que eu lhe iria perguntar a seguir. Portanto, se a Kemi já apresenta estas certificações e se já disponibiliza ao mercado produtos com esta certificação. Não, a Kemi ainda não apresenta os produtos com esta certificação. A Kemi apresenta nesta altura, portanto, aos clientes, portanto, nesta altura, uma indicação do valor do carbono, da pegada de carbono de cada um dos seus produtos, mas ainda está em processo de implementação de metodologia para ser mais tarde certificada e poder certificar efetivamente a pegada de carbono de cada um dos seus produtos. E que isto será realmente uma grande mais-valia para o setor da resina natural, para o setor dos derivados e para o mercado como um todo, não é? Poder disponibilizar destas matérias-primas que realmente têm uma pegada carbónica negativa. Portanto, eu volto a apelar a que coloquem questões aos nossos convidados, a comentar aqui mais um pouco, a ver se realmente alguém do nosso público coloca algumas questões. Aproveito também para lembrar que o RN 21 vai organizar um evento na Papilhosa da Serra no dia 27 de janeiro, o Resignai Ignite, onde iremos apresentar uma marca. Portanto, também convido todos a que participem, a que nos sigam nas nossas redes sociais para irem acompanhando as várias iniciativas que vamos organizando ao nível do projeto integrado. Portanto, não temos mais questões. Temos um comentário que as apresentações foram interessantes e esclarecedoras, portanto, não deixaram dúvidas. Temos aqui uma pergunta para o Dr. Firmino. Qual a neutralidade carbónica do processo de fabricação GEWR pela Kemi, considerando que utiliza tocos de pinheiro em comparação com o método tradicional que não afeta o pinheiro e que, como explicou, tem uma pegada negativa? Portanto, eu penso que ela está a falar da wood resin em comparação à resina obtida pela resinagem tradicional. A Kemi não faz processamento de tocos de pinheiro, portanto, a Kemi processa wood rosin, processa colofónia de goma e processa colofónia taloide. Portanto, são as matérias-primas base. Agora, o cálculo da pegada de carbono, portanto, da produção do wood rosin através do estofo, portanto, terá que ser feita, portanto, numa sociedade adjuvante, portanto, a montante da Kemi. Exato. Portanto, não sei se temos mais alguma questão da parte da nossa audiência. Parece que não temos mais questões. Portanto, resta-me apenas agradecer em primeiro lugar aos nossos convidados, à Zenaida e ao Firmino, pela disponibilidade, por partilharem um pouco do vosso conhecimento connosco sobre este tema tão interessante. Creio que
conseguimos falar aqui de 2 assuntos diferentes, mas complementares, ambos sobre a neutralidade carbónica, os desafios e oportunidades no setor da resina natural. Agradecer também ao público por terem estado connosco neste webinar e lembrá-los, portanto, que daqui a 3 meses teremos um novo webinar para se manterem atentos às nossas redes sociais para irem acompanhando todas as iniciativas organizadas no âmbito do projeto integrado RN21. Portanto, mais uma vez, o meu muito obrigada e uma boa tarde para todos e boas festas. Muito obrigado. Muito obrigada, Foi boas um prazer. festas.